Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal para estudo de O Livro dos Médiuns, comentado pelo Espírito Miramês, na obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Nós estamos na primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 4, dos Sistemas. Eu sou Luísa, fico feliz em tê-los aqui e hoje estudaremos o item 49, as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas. Hoje estudaremos a primeira consequência. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. E o Espírito Miramês comenta: os fenômenos espíritas que se apresentam pelos processos mediúnicos são efeitos de uma causa que, por vezes, a visão física não consegue observar. Pela peculiaridade do evento, pode-se deduzir que existe uma fonte projetando no visível a sua marca de existência. São eles produzidos por inteligências espirituais que ganham os nomes diversos que lhes queiram dar os estudiosos do assunto e que chamamos de espíritos, tendo como fonte paternal única Deus. Dessas comunicações que coube a Allan Kardec disciplinar, analisar, perguntar, escutar e selecionar, com o seu bom senso, surgiu a codificação do Espiritismo, verdade universal que veio para caminhar junto com o progresso da humanidade, beneficiando-a em todas as sequências da vida. O codificador da doutrina dos espíritos, juntamente com as entidades benfeitoras que o acompanhavam, deram à manifestação dos espíritos o nome de mediunidade, palavra que expressa bem esse movimento entre os dois mundos, para eternizar cada vez mais a crença em Deus, na existência da alma e na sobrevivência da mesma, na reencarnação, quantas vezes forem necessárias, e na grande tarefa do Espiritismo, que é a reforma moral do homem, a iluminação interior das criaturas. Em tudo podes notar dualidade. No mundo em que moras, ocorrem muitos fenômenos que são reações puramente físicas e que muitos os têm como partindo de espíritos. No entanto, existem inúmeros dos tais fenômenos que são realmente espirituais e que os contraditores expõem como sendo ilusão dos sentidos e de ordem material. Eles esquecem a ponderação, esquecem que não podemos generalizar nada. Em todos os aspectos da vida, existem as duas faces da moeda. Primeiro, a teoria, para depois a verdade se expressar na prática. Até hoje, depois de mais de um século de lutas buscando a educação e a instrução da humanidade, o Espiritismo continua de pé como doutrina que serve de instrumento para a verdade, fazendo-os conhecidas as leis naturais estabelecidas por Deus. Quem duvida da existência do Espírito pode verificar que em todas as famílias há casos para se escutar sobre aparecimento de almas, principalmente na própria comunidade familiar. Por que não estudar ao invés de combater? Não se deve aceitar tudo sem testar, mas não se deve testar demais sem ponderar na verdade que existe no meio dos fatos. A lógica da doutrina dos espíritos assombram aos doutos e muitos deles não desejam estudá-las para não serem convencidos. O orgulho de alguns diplomas e a vaidade de umas poucas letras fazem empanar a verdade, que fica para ser conhecida depois, pois Deus nunca muda de opinião, porque certos homens não desejam ouvir sua voz pelas leis naturais. O Senhor de todas as coisas não se apressa, mas nunca para
de ser fonte de sabedoria. Em verdade, te dizemos que fenômenos espíritas ocorrem por toda parte. Quem tem olhos de ver, que veja, e quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Falamos aos doutos que não queiram ser pegos de surpresa, combatendo as leis naturais. Deves certificar-se de que tudo o que fazemos são sementes lançadas à lavoura da vida e que mais tarde colheremos o que semeamos. Essa é a justiça divina. O sábio mais sábio dentre os homens é aquele estudioso humilde, que quanto mais compreende as leis universais, mais sabe que deve estudar e sentir a paternidade vibrando em tudo, porque somente Deus cria, somente Ele vive, somente Ele existe plenamente, tanto em um microscópico ponto, como em todos os ninhos cósmicos da imensidão sideral. Deus é o todo em tudo. Compreende-se daí que somos mortos em relação à divindade, que não existimos diante da sua existência, que somos ignorantes mediante a sua sabedoria. Por que negarmos os efeitos visíveis que provêm de causas verdadeiras? É piorar a nossa situação. Desprender-se da ignorância é tranquilizar a consciência. Quem não deseja libertar-se? Não deves recuar diante dos caminhos apresentados pela vida. Avança, estudando, analisando e selecionando, mas sempre com Deus na consciência e Jesus no coração, porque esse gesto se faz como se fosse uma oração constante, cujas respostas não se fazem esperar. Deves certificar-te com a maior urgência possível de que o conhecimento que tens da doutrina espírita ser-te-á de grande valia para a tua libertação, que deve ser acionada pelos teus próprios esforços, tornando-se fruto dos trabalhos com a energia do amor. A doutrina espírita é o Consolador enviado por Jesus para orientar as criaturas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus registrou no capítulo 9, versículo 36. E os espíritos luminares, sob a direção de Jesus e pela presença de Allan Kardec, mostraram os efeitos para que a humanidade compreendesse a existência das causas, trazendo a grande esperança da vida imortal.